Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro neste domingo 11 de janeiro. Eu esqueci de comemorar, de registrar, que foi há 3 dias, o aniversário de 95 anos de Osiris Silva. Coronel, formado em engenharia pelo ITA, condecorado por 13 países, o pai do avião Bandeirante, um dos fundadores da Embraer. Eu o conheci quando estava começando a Embraer, ele me contando as viagens aos Estados Unidos para obter licenças de produção de motores aqui, motores de avião. Foi ministro da infraestrutura, o que vale dizer ministro de 3 ministérios ao mesmo tempo no governo Collor. Das grandes figuras deste país. Um brasileiro que nos orgulha. Foi reitor de universidades, Osiris Silva. E aproveito e já antecipo uma comemoração, dia 13, faz 60 anos, o mais antigo jornal da região, ininterruptamente desde 1966, o Nova Geração de Estrela. Estrela eu passei talvez a melhor parte da minha vida, dos 7 aos 15 anos, né? E um dos fundadores, meu amigo Adonis Falt, era um grupo de jovens de 18, 19, 20 anos que resolveu fazer um jornal. E o jornal existe até hoje. São 1.500 exemplares, mas continua firme, noticiando, opinando, revelando, mostrando, denunciando. Eu lembro que brigou até com a Cervejaria Polar, que era a grande empresa da cidade. Fica aqui o registro. Bom, vamos em frente, que o primeiro assunto de hoje é do Papa Leão XIV. Lembre-se de se inscrever e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Então, acho que o fato mais importante, mesmo com Master, com Maduro, com Irã, foi uma fala dura do Papa Leão XIV. É que ele, como americano, que trabalhou no Peru, conhece muito bem os movimentos da Califórnia, o movimento woke e outros similares, de inversão das coisas. E ele fez uma denúncia perante um auditório de 420 diplomatas que estão cumprindo missão em Roma e no Vaticano. É um encontro anual, tradicional, em que ele disse que a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a liberdade religiosa está sendo restrita no Ocidente por modismos. A liberdade de expressão genuína se encolhe no Ocidente, a pretexto de inclusão, estão excluindo. É um truque, né? Uma falácia. É para incluir, mas exclui. Vocês já entenderam de que eu estou falando, né? Ele chega a mencionar a linguagem orwelliana, de George Orwell, do 1984, em que ele cria o irmão mais velho, que aqui no Brasil muitos traduzem por grande irmão, porque é Big Brother, mas significa irmão mais velho, que manda em tudo, modifica a linguagem. A paz é a guerra é paz, e por aí vai. Inverte tudo. A linguagem woke faz isso. Em nome de novos conceitos de direitos, é que está se promovendo isso. Eu anotei aqui um resuminho. A liberdade de expressão, liberdade de consciência, liberdade de religião e até o direito à vida estão sendo limitados. Direitos criados por interesse próprio do indivíduo. O indivíduo inventa que ele tem aquele direito. Ele não tem. Desconectado da realidade, da natureza, da verdade. E abre para a opressão, porque quer impor isso aos outros. Eu lembro Bom dia a todos e todas. E enfraquece a dignidade humana como essa maternidade de aluguel. É uma linguagem enganadora que tem servido para silenciar e ampliar, aprofundar divisões. A pretexto de inclusão, exclui os que não se alinham a essa ideologia esquisita. Bom, fica aqui o registro. Por que eu estou destacando isso? Porque eu sou do tempo em que a igreja tinha o nil obstat, o imprimatur, o index librorum prohibitorum, índice dos livros proibidos, e só se podia imprimir aquilo que o bispo dissesse nada contra, pode imprimir. E agora temos um Papa que defende a liberdade de expressão mais genuína, que significa uma liberdade genuína. Isso serve muito bem aqui para o Brasil, que vive com medo na sua expressão. Bom, o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, entrou com uma ação, uma representação,
na Procuradoria-Geral da República contra o ministro do Tribunal de Contas. Eu não sei por que se chama ministro, devia se chamar conselheiro, sei lá, como nos estados. Jonathan de Jesus, que era deputado por Roraima. É formado em medicina, não é formado em ciências contábeis, nem contabilidade, nem economia. Não. Pela ação inconstitucional que pôs em risco a credibilidade do Banco Central e, sobretudo, do sistema financeiro. Eu estou me referindo, e ele está se referindo, ao fato de que o Jonathan de Jesus usou os mesmos argumentos que aqueles 40 influenciadores de rede social usaram, contratados, pagos por uma agência, certamente contratada pelo Master, para fazer campanha contra o Banco Central e a favor do Master. Os mesmos argumentos. Será que vai ficar por isso mesmo? Essa ação deletéria, né? Só para a gente lembrar, o número de pessoas envolvidas é 1.600.000 pessoas que foram prejudicadas pelo Master. Fomos todos prejudicados pelo Master porque um pouquinho dos nossos investimentos nos bancos vai para esse fundo garantidor que vai perder 41 bilhões para compensar o que o Master fez. E essa tentativa de ser comprado por um banco estatal, o Banco de Brasília, né, que parece que está com prejuízo de 44 bilhões, segundo investigações da Polícia Federal, e uma tentativa de empurrar 12 bilhões de créditos fajutos, fictícios. Por falar em Polícia Federal, peraí, mas essa campanha de influenciadores não é coação à justiça? Porque é um inquérito, é uma ação que está, ainda não entendi por que está com o ministro do Supremo em vez de estar na primeira instância. O ministro do Supremo que aplicou sigilo absoluto, eu não entendo por quê. Assim como eu não entendo por que o Banco Central considera sigilosas as conversas entre o presidente do banco, Galípolo, e o ministro do Supremo, Moraes, porque o Metrópolis pediu as conversas e o Banco Central disse que não pode fornecer, a despeito do que diz o artigo 37 da Constituição sobre publicidade, mas enfim, deve ter alguma coisa que a gente não possa saber, né? Por coincidência, o escritório da família Moraes é que fez aquele contrato com o Master. Né? Pois é, 12 bilhões. Enfim, são coisas que a gente... Agora saiu o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que deixou o ministério. Ele, antes disso, era o conselheiro para assuntos estratégicos do Master. Assim que saiu do Supremo, virou conselheiro do Master. Diz que saiu por cansaço e ressaca. Bom, pois é. Vocaro tem um telefone que a gente pode chamar de caixa de Pandora. Se vocês derem uma olhada aí no Google, né, na enciclopédia, viram caixa de Pandora. É uma caixa que continha todos os males do mundo. Quando abriu, soltaram-se os males do mundo. Se abriu o celular. Só que eu posso dizer, não tem muita esperança que aconteça alguma coisa. Se o Maduro contar, Maduro, por exemplo, o Washington Post está contando as conversas do Maduro com o Joesley, que foi lá para tentar convencê-lo a aceitar asilo na Turquia. Eu estava lá como emissário do Trump, porque ele tinha ido à Casa Branca. Ele é um investidor nos Estados Unidos, tem frigoríficos lá, matadouros lá, né? É um grande exportador de carne. E, bom, mas... porque, olha, tudo que o Palocci disse na Lava Jato, Marcelo Odebrecht disse, quem mais? Palocci, Marcelo Odebrecht, tanta gente falou tanta coisa. E aí? O que aconteceu? Só foi bom porque a gente fica sabendo de tudo que aconteceu. Embora tenha tentado botar de volta na caixa de Pandora e fechar a caixa, é impossível. Só queria falar rapidinho de Venezuela, né? Que eu acabei citando Venezuela agora. Lula reagiu porque Milei fez um discurso e mostrou Lula meio contrariado lá e postou isso. Lula reagiu tirando a custódia brasileira sobre a embaixada argentina na Venezuela, porque Maduro expulsou os argentinos, né? E o Brasil ficou cuidando da embaixada quando os americanos foram lá e tiraram refugiados que estavam dentro da embaixada e ameaçados pela polícia bolivariana, né? E Lula mandou o Brasil sair. Tirou a bandeira brasileira e aí Milei já falou com a Giorgia Meloni e vai entrar lá a bandeira tricolor da Itália. A Itália que vai ficar cuidando da embaixada argentina. Mas mostra já está saindo faísca aí das relações Milei e Lula. Bom, só para aqueles que estão falando de Venezuela, há indicações de que a presidente que assumiu, a Delcy Rodrigues, vai à Casa Branca conversar com Trump. Parece que está soltando presos, né? Tudo isso para agradar Trump.
Os ayatolás estão reclamando, já tem uns 500 mortos já no Irã, que estão fazendo manifestações para agradar Trump. Que ironia, né? Aqui no Brasil fazem manifestações, não pela democracia como no Irã, mas pela ditadura de Maduro, para desagradar Trump. Aqui é o inverso. Que pena. Mas Trump pegou o petróleo. É o maior produtor de petróleo do mundo. O maior produtor não, é a maior reserva de petróleo do mundo. Diz que Cuba não vai ter mais o dinheiro e o petróleo da Venezuela. Vale dizer, a Nicarágua tampouco. E a China considere que Venezuela é uma grande fornecedora de petróleo, sob o controle de Trump, não vai arriscar uma invasão de Taiwan. Né? E Cuba não vai demorar muito, de repente vai chamar a Disney. E o Irã também, as coisas estão bem difíceis lá para o regime que existe desde 1979, quando derrubaram o Shah. O filho do Shah, que mora na Virgínia, pertinho da Casa Branca, já pediu um encontro com Trump. Trump disse, não é conveniente. Deixa que o povo iraniano decida. De Brasília, Alexandre Garcia.